Olá, pessoal. Agora vamos falar sobre o nosso colega Sócrates, né? Muito querido da filosofia, pai da filosofia. Espero que você goste aí, que você tenha a sua dúvida sanada, né? Então vamos lá. Contexto em que ele viveu. O contexto que Sócrates vive é o contexto do Péricles, né? De Atenas, no seu apogeu. Atenas passa a ser o centro, coloca um N aqui, né? O centro da filosofia grega. Então, como todo mundo vai para Atenas, porque lá ficou muito pop no momento, tipo uma São Paulo, né, dos anos 20, né, 1920, 1930, todo mundo quer ir para lá para tentar a vida, se dar bem, né? Sócrates, ele está lá e vai receber uma série de concorrentes para a educação que ele propõe. A educação que Sócrates vai propor é uma educação universal para todos, uma educação crítica, que a gente questione o nosso saber e a sociedade. E ele vai, então, ensinar isso para os filhos da aristocracia, que preferiam que ele não ensinasse, né? Eles queriam pagar um professor particular para que esse professor ensinasse o que era ser grego na versão tradicional. Então, Sócrates e os sofistas vão ser inimigos nesse sentido, né? Porque enquanto um pensa no universal, o outro ensina o filho do rico para se dar bem, tá? Então o Sócrates ele não cobrava pelos ensinamentos, mas os sofistas sim, certo? Eram professores. Essa é uma foto da Acrópole. Então essa Acrópole era aqui um espaço, primeiro de mercado, né? Depois espaço para guardar armas de guerra. Dali eles vinham eles tinham uma visão panorâmica, né? De toda a cidade. E aqui nós temos a Ágora, onde as pessoas se reúnem para fazer a questão política, né? E quando é que Atenas fica muito importante? Quando eles conseguem vencer os persas nas famosas guerras médicas. E aí, para viver os tempos de paz, eles vão ter problemas internos, né, sobre como administrar essa cidade, como fornecer comida para todos, quem é que vai mandar, como fortalecer as fronteiras, a frota marítima. Então, cada um dos cidadãos tem uma ideia diferente. Então, eles vão para essa praça para discutir essas ideias. Quem é que vai ter a ideia é, absorvida e implantada? Aqueles que conseguirem convencer melhor, né? Então, por isso, a arte de falar bem, a oratória é muito requisitada. É nesse sentido que vão entrar aqui os sofistas, vão ensinar as pessoas a falar melhor. Mas eles vão ensinar só aqueles que têm dinheiro para pagar, tá? Então, só que você vai dizer, não, peraí, todo mundo tem direito, né? Só que os que têm dinheiro para pagar também são os cidadãos que são os donos da cidade, né? Os tradicionais. Então, o Sócrates vai ganhar alguns inimigos aí, né? Até a morte dele, que é uma condenação por corromper a juventude. Muito bem, tá aí um Péricles, né? Uma imagem mostrando como era feita mais ou menos essas votações, né? Uma democracia direta. O Péricles foi aquele que contratou arquitetos como Fídias para construir a Acrópole que você está vendo. Então, tudo que a gente tem aí de apogeu máximo da Grécia Antiga no século V foi o Péricles que financiou com dinheiro de impostos essa nova formatação visual da Grécia, tá? E aí, nesse momento a cidade que você está vendo, muita gente querendo dar palpite na política, então exigiu, por uma exigência da vida política, foi o filosofar. Então a filosofia, ela é filha da polis, tá? Porque sem a polis, se a cidade não tivesse sido criada, se todo mundo vivesse isoladamente em vilas ou em estado de natureza, a polis não precisaria existir, então não haveria governabilidade nenhuma, tá? Então, o que que vai acontecer? No paradigma tradicional, aqueles que mostram como a Grécia era antes de Sócrates, nós temos leis de origem divina, você lembra aí dos mitos, né? Nós temos, as leis são inspiradas pelo deus Apolo, tem um templo para ele lá em Atenas, né? O oráculo tinha lá uma homenagem a Apolo, conheça-te a ti mesmo, né? Quer dizer, o Sócrates vai aderir a essa imagem dizendo, ah, isso aí, a gente tem que fazer uma autorreflexão. E as leis eram aprovadas pelo oráculo. O que que essa nova Atenas, né, e Sócrates vem propor? Que agora, com o nascimento da filosofia, as coisas podem mudar de lugar. Nós não precisamos mais acreditar nas leis divinas, porque nós podemos criar as nossas. Então, nós não precisamos mais aceitar tudo que vem de cima, nós podemos questionar e produzir novas leis. E nós podemos, então, propor diferentes visões de mundo. A filosofia faz isso, ela não é fechada numa única via. Então, veja, o novo paradigma é um paradigma que vai se opor
Essas novas leis vão se opor às leis antigas, tá? Então, daqui, por exemplo, eu vou colocar o novo paradigma. O novo é Sócrates, né? Enquanto os sofistas vão representar os velhos paradigmas, a tradição, tá? Então, Sócrates ele vai ser o primeiro filósofo a romper com a ideia de ter que buscar o arqué olhando a natureza, né? Física e a natureza, lembra disso? Tá? Então, por isso que ele é o pai da filosofia. Ele é o sujeito que vai nos ajudar a entender o interesse humano, o comportamento humano nessa sociedade. Por isso que ele vai trabalhar muito a questão do comportamento ético. Qual é a melhor vida para se viver? Certo? Olha esse trecho aqui. Se devia acreditar nos físicos, lá nos pré-socráticos, né? Entendam físicos aqui como pré-socráticos, buscando arqué, ok? Ó, então, se chamam, o que eles chamavam de physis, ou natureza real das coisas, era algo extremamente remoto no mundo em que parecemos viver. Se estavam certos, a natureza do mundo real resultava de muita pouca importância para o homem, que tinha que tratar todos os dias de um mundo completamente distinto. Esse mundo completamente distinto é o mundo que surge agora, que precisa da filosofia, é um mundo complexo, é o mundo do comércio, é o mundo da ágora, né? Das coisas do dia a dia. Então seria necessário mudar o jeito de pensar o mundo. E aí Sócrates entra nessa divisa, tá? Enquanto isso, os sofistas, né, que não são cidadãos de Atenas, eles são profissionais liberais, de amplo repertório, eles iam para Atenas para ensinar não a verdade, mas ensinar aquilo que o jovem queria aprender. Em linguagem de hoje, eles dariam um ensino personalizado, um currículo para cada grau de interesse. Ah, se você tem interesse em aprender inglês para poder fazer uma viagem, ele vai te ensinar o inglês para viagem. Ah, eu preciso aprender inglês porque eu sou secretário de uma multinacional e eu preciso saber falar inglês. Opa, então inglês para negócio, vamos ensinar isso. Ah, eu preciso de inglês para assistir séries, então vamos ensinar inglês para filmes. Então eles montavam o currículo. Então eles não estavam preocupados se ensinar inglês é bom ou ruim. Estavam preocupados em qual é a sua demanda, sua necessidade, e se você tem dinheiro para pagar, a gente monta um circuito, uma trilha pedagógica para você. E os Sócrates pensavam o contrário, pensavam que todo saber tinha que ter por trás um fundamento ético. A gente tem que aprender as coisas, não para a gente se dar bem individualmente, mas para toda a sociedade melhorar com isso, né? A gente tem que nos transformar enquanto pessoas, e não só aprender inglês. Eu tenho que ser um sujeito ético antes de aprender inglês. Seria isso, tá? Nesse exemplo que eu estou te dando. Então, eles foram acusados por Sócrates de sabedoria rasa, porque eles faziam o quê, gente? Eles relativizavam o conhecimento. Ó, uma coisa bela não é a mesma coisa que a beleza. Uma coisa bela tem uma parte da beleza em si, mas ela não é o belo total. Então, enquanto os sofistas se preocupavam com as coisas miúdas da sociedade, os sófocles o Sócrates se preocupava com os conceitos dessa essência, tá? Então conheça agora alguns sofistas. Por exemplo, Gorgias, ele falava, ó, acreditava que a verdade era relativa. O Sócrates vai dizer, não é. Verdade só tem uma, a gente tem que buscar essa. Qual é a verdade desta coisa? Não pode ser verdade para mim ou verdade para o outro. Imagine um julgamento. Se a verdade for relativa, tanto a acusação, advogado de acusação, promotor, quanto o advogado de defesa vão ter a verdade. Na verdade, o que existe enquanto é verdadeiro é uma versão só, né? Não pode ser uma verdade para um, verdade para outro. Agora, o Protágoras diz que o homem é a medida de tudo. Se o homem é a medida de tudo, não tem mais deuses. E se o homem é a medida de tudo, cada homem que enxerga o mundo de um jeito vai ter a sua verdade. Também não dá certo, relativizou. Para Sócrates não vai dar certo, tá? O Hippias dizia, acreditava que o conhecimento da natureza era o caminho para uma vida feliz. O Sócrates falou, natureza não. Caminho da vida feliz é conhecer a si mesmo, é conhecer o próprio comportamento humano, né? Saber como é que se isso é ético ou não na sociedade, tá? E o Trasímaco disse, todo governante só criaria leis justas. Você já viu que isso não é verdade. Mas por que ele está falando isso? Porque ele trabalha para um governante. Então, os sofistas são professores que ensinam aquilo que lhes é pedido. O Sócrates ensina aquilo que é necessário para uma vida coletivamente feliz, partindo do individual para o coletivo, tá? Então, os sofistas hoje seriam a imagem
talvez dos marqueteiros, né? Marqueteiro, aquele que faz marketing, né? Eu coloquei uma foto do Duda Mendonça. Duda Mendonça, ele foi marketing, ele fazia marketing político, né? Ele já é falecido. E o professor também, será que hoje ele é um sofista contemporâneo? Será que eu posso ensinar o que eu quiser? O que está dentro do circuito já didático, né? Direcionado pelo livro, pela Base Nacional Curricular Comum? E eu só ensino porque eu tenho que ensinar e é importante ensinar, ou ensino porque também recebo? Então, professores poderiam ser classificados hoje como sofistas. E o Sócrates não ia gostar disso, da gente, porque a gente recebe para ensinar e ensina o que nos foi é, proposto num acordo pedagógico, curricular entre nós e a sociedade, né? Nós não temos a liberdade para ensinar o que precisa nem questionar, a gente tem que reproduzir. Então, esse é um modelo sofista, né? Atuando até hoje. Areté. Areté significa virtude, saber, algo de bom vinculado a alguém ou alguma coisa, capacidade, excelência. Por isso a gente fala areté do sapateiro. Qual é a competência do sapateiro? Fazer bons sapatos. Areté do comerciante, fazer um bom comércio e ter lucro. Para o sofista, o objetivo da vida era prático, era ensinar uma areté vinculado a alguma coisa do cotidiano, que a gente já viu lá na aula um que a filosofia não gosta do cotidiano. Então, eles estão fazendo uma filosofia rasa, filosofia para o dia a dia, tá? Enquanto para Sócrates, a areté deveria ser para todos os indivíduos, a areté não poderia ser algo particularizado, não valoriza algo tão imediato, não poderia ser rasa. Ele propunha, então, uma areté profunda, uma areté em que a gente se transformasse em cada autorreflexão em pessoas melhores, em pessoas éticas, para que a gente pudesse contribuir para o mundo que a gente vive. Enquanto os sofistas contribuem para a vida melhor de alguém que lhe pagou, o Sócrates tenta dizer que a vida tem que ser melhor para toda a sociedade, né, independente do pagamento, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Olha a frase de Protágoras e ver se você está como Galvão, se você concorda ou não com isso. Ó, duas pessoas descrevem sensações diferentes a partir do mesmo fenômeno. Ele afirmava que as duas estavam corretas. Então, imagine, eu tenho aqui um chuveiro, imagine aqui um chuveiro, tá? Tá caindo aqui a água, tem uma pessoa aqui embaixo tomando banho, certo? E essa água está a 26 graus Celsius, tá? Imagine aqui uma pessoa que está numa piscina, imagine aqui numa piscina. Essa piscina, a água está é uma piscina aquecida, né? Vamos colocar uma água está a 30 graus Celsius. Beleza? E vamos colocar aqui uma pessoa que está numa sauna. E a sauna está a 40 graus Celsius, tá? Vamos pensar que a pessoa que está tomando banho aqui, ó, a 26, ela é ducha, né? Lá no clube, ela está na ducha, a 26 graus a água, ela vem e pula na piscina. Para essa pessoa aqui, que estava a 26 graus Celsius na sua temperatura, o seu corpo estava já equilibradamente, termicamente estava com 26 graus, imagine ela entrar numa piscina de 30 graus. Ela vai dizer que a piscina estava quente. E essa aqui que estava na sauna a 40 graus, quando ele vai pular na piscina diretamente, ele vai dizer que a água da piscina estava fria. Então, como pode a água da piscina estar quente e fria? Aí você vai dizer, ó, estava quente para quem está na sauna, estava fria, tá quente para quem estava na ducha e frio para quem estava na sauna. Certo, mas o sofista falava que a água poderia estar quente e fria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, ele relativizava, ele não fazia essa separação, né? Por isso que o Galvão está dizendo, pode isso, Arnaldo? Está certo isso? Então, ao relativizar, ele se coloca como sofistas, tá? Então, vamos lá. O, o Sócrates, ele nasce em Atenas, ele ele nunca deixou nada escrito, enquanto sujeito, ele achava que o ato de fazer perguntas no diálogo, na dialética, era muito importante, porque dava ao interlocutor a chance de responder. E aí a filosofia, ela ficava viva, né? Ele não gostava de escrever, embora soubesse escrever, porque ele achava que o livro não era o bastante objeto, não era importante como objeto filosófico. Ele dizia o seguinte: quando você faz uma pergunta para o livro não responde, então a dialética para, tá? Então, quem ficou sabendo disso, quem deixou esses escritos para nós, foi um aluno dele, chamado Platão,
E outros seguidores, Aristófanes foi um comediógrafo, né, escreveu sobre ele, mas a fonte mais aceita como fiel a ele é a fonte platônica. Então, os diálogos de Platão são os diálogos em que Sócrates é o principal protagonista, tá? Ele, é, ele vai, ele vai aderir a um ditado, a uma frase que está no oráculo de Delfos, né? Um amigo dele vai até lá e diz que ele é o homem mais inteligente do mundo. Então, quando ele fala, como assim mais inteligente? Então, ele sai para a praça fazendo perguntas para as pessoas para saber se ele tinha mais ou menos inteligência. E ele julgava, olha, como assim eu sou mais inteligente? Eu não sei de nada, eu não formulo teoria de... A única certeza que eu tenho é que eu não sei de nada, eu só sei que nada sei. Então vamos lá, vamos procurar os outros. E aí ele descobre que os outros também não sabem de nada, né? Aí você fala, professor, então ninguém sabia nada na Grécia Antiga? Aí tem uma diferença. O Sócrates, ele sabia que não sabia nada. Os outros fingiam saber, por serem sofistas, por serem prepotentes, presunçosos. Então, o que que ele faz? Ele desconstrói o saber que os outros achavam que tinha, tá? E aí ele se torna um homem de destaque, né? Porque, embora ele assuma que não saiba nada, ele não sai afirmando que sabe alguma coisa, né? Então, tá aí, ó, uma característica essencial de Sócrates é o seu claro senso do que podemos e do que não podemos conhecer, bem como do perigo de aspirar no conhecimento cujas bases nunca foram examinadas. Então, o maior medo do Sócrates é você soltar uma sentença que não foi examinada, uma sentença que não foi refletida, que não foi comprovada como verdade, tá? Por isso que ele não solta nenhuma ideologia, justamente porque ele tem consciência de que se eu não sei nada, é melhor ficar calado, né? Então, para Sócrates, o conhecimento de si mesmo era a melhor forma, era a melhor maneira de viver. Então, conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase que está no oráculo. Ele adota essa frase, está dizendo: olha, primeiro eu melhoro a mim, depois eu saio a melhorar os outros na praça. No final, todos estaremos melhores. Se a gente não souber nada, pelo menos a gente está pronto para conhecer o que é certo, né? A gente não vai divulgar ideias que são fake news aí para os outros, tá? Então, a investigação dos cidadãos, essa conversa que ele faz com cada um, tem um nome, né? Que é a dialética. Então, ele vai conversar com as pessoas nesse diálogo, tá? E ele descobre, então, que as pessoas afirmavam saber, mas não sabiam. Por isso, então, que ele já afirma que não sabe diretamente. Ele não isso aqui, ó, as pessoas afirmavam, isso aqui são as pessoas. O Sócrates, ele não afirmava nada, tá? Então, ele afirmava não saber. Essa é a diferença, só que sabe o limite do seu pensamento, tá? Olha só nesse diálogo. Estimo-vos, atenienses, e a todos prezo, porém sou mais obediente aos deuses do que a vós. E enquanto tiverdes alento e capacidade, não deixarei de filosofar e de exortar a qualquer de vós que eu venha encontrar, falando-lhe sempre na minha maneira habitual. Como se dá, caro amigo, que na qualidade de cidadão de Atenas, a maior e mais famosa cidade, por seu poder e sabedoria, não te envergonhes de só te preocupares com dinheiro e de como ganhar o mais possível. Olha só, você não tem vergonha de se preocupar só com dinheiro e ganhar o mais possível? Ganhar honra, fama, prudência, verdade, a maneira de aperfeiçoar a alma. Ó, você não cuida em alguma maneira de aperfeiçoar a alma? Você só pensa em dinheiro? E aí ele arrumou uma briga com todos, né, na Grécia Antiga, tá? Então, o método socrático consiste na dialética. A dialética é composta por duas partes, né? A ironia e a maiêutica. Na ironia, o Sócrates fingindo, olha a ironia, fingindo não saber de nada, ele questiona as pessoas sobre os saberes que elas executavam na ágora. Quem aceitasse o diálogo e no final saísse melhorado, é porque sofreu os dois pontos da dialética. Sofreu a ironia, porque ele foi criticado, depois Sócrates o ajudou a reformular o pensamento. Se ele não desse conta de sair dali com um pensamento novo, pelo menos ele saía com a ideia de que não era bem aquilo que ele sabia, que ele precisa melhorar o seu saber. Só que tinha gente que ficava bravo, ia embora, xingava o Sócrates, porque essas pessoas elas não conseguiam participar do diálogo e se viam em uma grande contradição. A contradição a gente pode chamar de aporia. Então, ironia é quando Sócrates desconstrói o saber no outro. Aporia é quando o diálogo travou e esse outro foi embora bravo, porque ele não conseguiu achar uma solução para o próprio saber. E maiêutica é quando o sujeito ficou e ele conseguiu melhorar a forma de pensar, ou pelo menos aceitou que estava errado, né? E ele vai reconstruir-se.
Isso aqui é ele explicando por que que ele usa o nome de maêutico, né, em homenagem à mãe. Ó. A minha arte a minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém os homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Veja, então, enquanto a mãe dele fazia parto e acompanhava mulheres, ele fazia parto dos homens e fazia o parto das ideias que esses homens tinham. Então, por isso que o Sócrates não formula nada, porque além dele não saber nada e saber que nada sabe, ele tem a consciência de que os homens é que vão teorizar. Então, ele vai ajudando, vai conduzindo o pensamento, né, desse homem até ele melhorar, tá? Vamos ler esse trecho aqui inteiro. A síntese da visão de Sócrates, ele vai então ajudar a parir, a partejar as ideias que as pessoas estão gestando. Por isso que ele ficava aqui na praça, tá vendo? Conversando com pessoas, e esses jovens, eles vão tendo o pensamento deles, sabe esse gesto que você faz assim, ó? Puf, nossa, agora sim abriu minha cabeça. Puf, agora eu entendi, né? É isso que Sócrates fazia. Fazia a pessoa, então, parir uma própria teoria, uma própria luz de ideias, tá? Então, ironia mais maiêutica, nós vamos chegar na dialética, ok? E no diálogo é justamente por isso que ele não deixou nada escrito, tá vendo? Ele está só falando, conversando, lendo, mas ele mesmo não escreve nada. Sócrates buscava as definições, por isso ele pergunta o que é alguma coisa, o que é verdade, o que é justiça, o que é. Veja, ele não quer exemplos. Me dê um exemplo de coragem, me dê um exemplo de justiça. Não, ele pede definição, o que é coragem, o que é justiça. Tá? E não é possível falar ou agir sabiamente, justamente ou bondosamente, se você não sabe o que é sabedoria, justiça e bondade. Por isso que você tem que conhecer-te a ti mesmo, né? Então, a filosofia centrada no ser humano é uma filosofia que vai debruçar-se sobre os problemas éticos, principalmente políticos e conceituais. Veja que ele não fala mais de natureza, ele não quer saber mais do fogo, da terra, do água e do ar, ele quer saber sobre o comportamento ético, político e conceitual de cada um. A pergunta: existirá em nossa vida um objetivo que seja único em termos de valor e do nosso desejo? Será que em vez de eu ficar feliz sendo professor, você fica feliz sendo aluno, um comerciante fica feliz sendo comerciante? Será que tem um objetivo único para nós, independente da nossa profissão, do que a gente é na sociedade neste momento? Há uma regra geral, uma areté geral? Os sofistas dizem que não. Sócrates diz que sim. Porque para ele, independente se você é professor, aluno ou vendedor, nós queremos a felicidade. E para a gente encontrar essa felicidade, tem um método, né? Onde está essa felicidade? Como atingir? A resposta está na perfeição da alma. E como eu atingir? Eu vou questionar, investigar a minha alma, fazendo essa automeditação crítica, conhecendo a mim mesmo. Se eu conheço a mim mesmo, eu vou conhecer uma parte que não é física, não é na frente do espelho que você se conhece. Na frente do espelho você olha uma imagem exterior do seu corpo. Ele fala que você tem que olhar para dentro de si, tem que cuidar de si. Cuidando de si, conhecendo os seus limites, você vai ser uma pessoa melhor para a sua família, para a sua comunidade escolar, para a sua comunidade de trabalho, para a sociedade como um todo, tá? Os grandes nomes da história do mundo, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, eles não estavam preocupados, né, em passar uma base no rosto para sair sábado à noite, colocar uma camisa bonita. A preocupação deles não era exterior, era a contemplação da própria essência do ser humano, conhecerem a si mesmo para se tornarem pessoas melhores para a comunidade que eles vivem, tá? Então é a partir do autoconhecimento que o homem seria completo, moralmente autônomo, feliz, porque ele não faria mais nada de errado, né? Um homem ético nunca erra, certo? Ó, então aí o julgamento dele, né? Essa imagem você já conhece, pintada no século XVIII, mostra exatamente ele discursando sobre a imortalidade da alma, e é importante para ele que a alma exista e seja imortal, porque se ele viveu uma vida boa, uma vida ética, a alma vai levar isso com ela, vai levar essas informações até a próxima encarnação. Se não existisse uma alma, e se ela não fosse eterna, a gente poderia fazer todas as atrocidades que o mundo permite e nós não teríamos punição nenhuma. Então, é importante ter alma, para que a gente tenha uma essência, e nessa essência a gente corrige o que estivesse errado, tá? Se você faz uma autorreflexão
e vê que você tem 10 virtudes e 3 problemas, o que que ele queria de você? Que você conservasse as 10 virtudes e deixasse de fazer os 10 problemas, que você conseguisse melhorar esses problemas transformando em virtude. Só você faz isso pela autocontemplação, do conheça-te a ti mesmo, tá? Aí já com cerca de 70, entre 70 e 80 anos, né? Sócrates foi condenado pelos chefes de Atenas, pelos comandantes de Atenas, a tomar cicuta, que é exatamente esse veneno que ele vai tomar aqui, né? Dado por um jovem que gostava muito dele. Supostamente esse aqui é o Platão, o entristecido, ele toma esse veneno porque ele foi acusado de corromper a juventude e negar os deuses, né? Todas essas duas acusações foram é, moldadas, né? Na verdade, isso tudo foi um acordo entre os líderes de Atenas, porque o único crime que ele cometeu foi incomodar a elite, né? Muito bem, então ele morre. Síntese, né, do que nós estudamos. A vida de Sócrates tem sido apontada como um modelo por filósofos, ó, um modelo que é de ética, de comportamento, né? Especialmente por filósofos que vivem sob regimes tirânicos e sob o risco de perseguição pela recusa à conformação de uma ideia irracional. Muitos pensadores adotaram um lema que tem tanto direito quanto qualquer outro a ter sido autenticamente emitido por Sócrates. A vida não investigada, olha, a vida que você não conheceu você mesmo, não valeu a pena. Porque você cometeu um monte de coisas ruins ao não fazer essa autocontemplação, que você foi infeliz e deixou muitas pessoas infelizes. Mas a vida pensada, a vida crítica, essa vale a pena. Certo? É isso aí, né? Espero que vocês gostem aí, né, dessa pequena revisão e que vocês se deem bem aí nas provas, nos concursos, né? Dê tudo certo. Um abraço a todos.